Espera aí, cadê o... Tá aqui. O tema da nossa mensagem dessa manhã de Páscoa: um cordeiro para o sacrifício. Era tudo o que precisávamos. Um cordeiro para o sacrifício. Da sombra do Egito à luz da cruz de Cristo. Meus irmãos, temos, por sermos um país colonizado, por sermos um país de colonização católica, temos enraizados, né, em nossos corações, sempre falamos disso, temos enraizados nos nossos corações a chamada Semana Santa. E falamos isso é natural de nós, faz parte da nossa cultura, não tem, é difícil você tirar isso das raízes, né? Muito bem, a Semana Santa, que nós falamos e repetimos, apesar, né, de não sermos católicos, mas fazer parte da nossa cultura, se inicia no primeiro dia da semana, não hoje, mas no domingo passado, com o chamado, esqueci o nome, muito bem, olha só, nem aprendeu na escola bíblica, mas sabe, é isso mesmo. Inicia-se então com o Domingo de Ramos. Os mais velhos, né, sabem do que eu estou falando, e os mais novos, atentos, talvez tenham visto no último domingo pessoas carregando consigo. Sim, exatamente. A Neuza deve ter carregado muito, né? É isso mesmo. Hã? Não carregava, não? Ah, entendi. Mas isso é comum, né? Então é muito comum. Então as pessoas carregam consigo pequenos galhos, né? Simbolizando o ramo. Por essa razão chama-se Domingo de Ramos. Certo, Maria? Não é mais ou menos isso, Maria? Maria não está me ouvindo. É isso mesmo, não é? Isso mesmo. Então, no Domingo de Ramos, celebra-se o quê? A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E essa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, ela é uma profecia bíblica de mais de, sei lá, uns 600 anos, né, que encontra-se lá em Zacarias 9:9, onde diz que... eu vou ler o texto. Zacarias 9:9. Vamos ver essa profecia e nós vamos ver que ela se cumpriu em Jesus Cristo na sua entrada em Jerusalém, uma entrada triunfal. Zacarias 9:9 diz assim, o texto da palavra de Deus. Vou ler. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei, quem é esse rei? O Senhor Jesus, o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Ou seja, essa profecia, ela vai se cumprir em Jesus Cristo. Então, esta é uma semana especial, né? Para a cultura e para o catolicismo em si. E para os mais velhos, que eu não vou falar nomes, né? Porque eu não vou constranger os irmãos, mas para os mais velhos e talvez mais do interior do nosso país, na Semana Santa, alguns nem banho se tomava. É verdade, tomava banho apenas um sábado de aleluia. Bom, muito bem. Quanto a comer carne, até hoje é os costumes, né? Não se come carne às sextas-feiras, então faz parte dessa tradição, né? E nós temos essa influência sobre a nossa cultura, ou não? Então, olha só, essa semana eu estava no mercado e aí eu lembrei da Nilva, tadinha da Nilva, né? Porque a mãe dela, de origem católica também, não tem problema nenhum. Ela toda sexta-feira santa fazia o que mesmo? Era domingo de Páscoa, era sexta-feira. Batalhar com bacalhau, isso, e muito coco ralado, que fica bom demais. E aí eu, com muito sacrifício mesmo, eu comprei, né, 1 quilo de bacalhau, paguei com suor de sangue, R$45 no quilo daquele bacalhau, né? Genuíno. Não, senhora. Não.
Não é, Nilva? Pedaços grandes assim, ó. É. Isso aí. Tava escrito bacalhau, seu Alencar. Não se intrometa com o bacalhau. Mas falei, mas é isso. Então, esse é o costume, né? É a tradição. E isso aí vai se passando na semana. E tem o sábado de aleluia, que é o sábado. Hoje já não se pratica mais isso, mas é o sábado de aleluia, onde finalmente vamos tomar o belo do banho. Oi? Sim, também tem isso, perfeitamente. Então, chegava assim, então, o sábado de aleluia. E por que sábado de aleluia? Porque ele carregava consigo um dia de expectativa do grande acontecimento e também, é claro, um dia de silêncio e medo, pois Jesus havia morrido. E para a gente entender este sábado, é necessário que você lembre do que aconteceu na sexta-feira, quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, o líder, aquele em que os apóstolos e os discípulos, as mulheres seguiam, ele foi morto na cruz, acabou. Mas como assim? É aquele que nós esperávamos que seria o libertador, né, de Israel e reestabelecer o reino, de repente está lá morto, pregado numa cruz, ajudou tanta gente, mas agora não pode ajudar a si mesmo, como foi falado aqui pelo irmão na abertura do culto. Então o sábado de aleluia carregava naquelas pessoas um silêncio, porque no dia anterior Jesus Cristo havia sido morto, carregava uma expectativa, e não pense vocês, irmãos, que eles tinham consciência ou a expectativa de que domingo Jesus ressuscitaria. Por mais que Jesus houvesse dito isso a eles, eles não tinham essa expectativa. Só depois dos acontecimentos, e é muito interessante que o texto bíblico ele sempre narra isso, né? Foi quando aconteceu, aí eles se lembraram do que Jesus havia dito. Até então, era como se ouvisse e não entendesse nada. Tanto é verdade que as mulheres levantaram, sempre elas, né, que não abandonaram Cristo em nenhum momento, levantaram pela manhã e foram fazer o quê? Foram lá no sepulcro. Então elas não tinham essa percepção de que não vamos lá fazer nada porque já vai ressuscitar, não. Chegando lá não encontraram o Cristo. Então o sábado de aleluia ele carregava essa expectativa, né? Ou carrega essa expectativa, esse acontecimento, esse silêncio. Muito bem, e agora finalmente chegamos no domingo, que é o grande e glorioso dia do Senhor, pois Deus o ressuscitou dentre os mortos. Celebramos assim, então, a Páscoa. Tudo isso ocorre, não por acaso, meus irmãos. Eu digo tudo isso no sentido destes acontecimentos calhar de ser na semana da Páscoa. Mas isso não acontece por acaso. Por quê? Porque isso acontece numa semana de grande expectativa para o povo de Israel, pois é nesta semana que o povo de Israel, ou os judeus, eles comemoravam a Páscoa, ou o Pessah, que se traduz por passagem. Então, era uma festa judaica, a Páscoa não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa judaica aguardada com grande expectativa por eles. E eu quero mostrar isso a vocês, eu quero mostrar a vocês que a origem da Páscoa, e a Páscoa ela é uma festa genuinamente judaica, não tem nada a ver com o cristão, não tem nada a ver conosco. E aí, no final, nós vamos tentar juntar as coisas e entender aonde que entramos nessa. Então, a Páscoa, como você pode acompanhar no slide, a Páscoa original, ela celebra o livramento de um povo. A Páscoa, ou a passagem, é uma festa judaica e ela é celebrada, né? Celebrado a passagem do anjo da morte sobre o Egito, sendo poupado assim os israelitas, os seus filhos primogênitos, conforme veremos. Outra tradução também que se pode dar à Páscoa é proteção, como podemos ver também. Muito bem, eu quero que você abra comigo, não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero que você abra comigo para que a gente acompanhe a leitura e ver a origem desta Páscoa, como que tudo surgiu. Eu peço para você abrir no segundo livro da sua Bíblia, no capítulo 11 de Êxodo. Êxodo 11,
partir do verso 1, lerei alguns versículos, tá bom? Diz assim o verso 1, disse então o Senhor a Moisés. Aqui, neste momento da história, o Senhor vai promulgar a última praga sobre o Egito, tá bem? Êxodo 11, disse então o Senhor, enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Breve comentário aos irmãos. Breve, vou abrir um parênteses e já fecho imediatamente. Esta última praga, e cada uma das pragas lançadas sobre o Egito, se voltava para cada divindade que era adorada pelos egípcios. E esta última praga que vai ser lançada agora, que é a morte dos primogênitos, ela atingia especificamente o faraó que se achava um ser divino. Então o propósito de Deus era isso, era atingir as divindades e por fim atingir faraó que se via como um ser divino. Verso 4 do capítulo 11, disse pois Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias de gado. Muito bem, esta seria a praga. Capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1 também. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Verso 5, o animal escolhido será macho de 1 ano, de que forma? Sem defeito. E pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Preste atenção, verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então, uma ordem. O bicho será sacrificado e o seu sangue será aspergido nos, como diz algumas versões que você pode ter aí, nos umbrais das portas. Ao comerem, verso 11, ao comerem, estejam prontos para sair. De que forma? Cinto no lugar, sandália no pé, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa, passagem, libertação. Verso 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Verso 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Muito bem. Um cordeiro tinha que ser sacrificado no lugar do primogênito. Todos os primogênitos do Egito morreriam com aquela praga, menos os primogênitos dos israelitas. Estes não morreriam se aquele cordeiro que ia morrer no lugar, ele tivesse o seu sangue aspergidos, nos umbrais da porta. Como que chama isso aqui? As batentes, não é isso? Guarnição. Guarnição, verdade. E por dentro, ajuda aí. Pronto, isso aí, na guarnição. Tinha que estar lá, lambuzado de sangue. Por quê? O anjo da morte passaria por aquela casa e ao ver o sangue do cordeiro, naquela casa ele não tocaria e todos os primogênitos dos israelitas assim seriam poupados. Um cordeiro sacrificado no lugar do primogênito. O sangue de um cordeiro aspergido, nos batentes da porta, e assim
eles celebravam a passagem, a Páscoa, a libertação de uma escravidão que já durava mais de 400 anos. E por ser um mandamento perpétuo, como nós vimos agora há pouco, né? Seguiu-se por todo o Antigo Testamento, essa festa, ela era anualmente celebrada a Páscoa do Senhor. E também no Novo Testamento. Não parou por aí. No Novo Testamento. E até hoje os judeus celebram a Páscoa, celebram a passagem, celebram a libertação. E falando, meus irmãos, no caso específico, que agora chegamos nos dias de Jesus, né, do Novo Testamento, a festa da Páscoa, ela começa agora sim, quando ela chega ao Novo Testamento, a ganhar um sentido para nós, que não somos judeus. Para os judeus seguem. E por quê? Porque o Antigo Testamento, eu sempre falo isso para os irmãos, ele é uma sombra, ele é apenas uma sombra do Novo Testamento. E no Novo Testamento, tudo aquilo que é falado no Antigo Testamento, ele vem se revelar, tornar-se claro para nós no Novo Testamento. Muito bem, então quando nós chegamos no Novo Testamento, nós começamos a compreender melhor a necessidade que temos de um cordeiro para o sacrifício. O Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, nós sempre falamos isso, todo o Antigo Testamento, ele sempre vai apontar para Jesus Cristo. Por que para Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele é a plenitude da revelação de Deus. Há vários relatos bíblicos espalhados, inclusive eu quero falar principalmente do Antigo Testamento, em que apontam, em que davam indícios para Jesus Cristo, como sendo esse Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Para ganhar tempo, não precisa abrir a sua Bíblia, caso queira, mas encontra. Primeiro exemplo, quero trazer 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é em Gênesis 22:8. Lá em Gênesis 22:8, quando Abraão está levando o seu filho Isaque, porque Deus assim o havia requerido, havia solicitado para o sacrifício, chega um determinado momento que o jovem está lá, está vendo tudo, mas cadê o bicho? Aí ele pergunta, e Abraão responde, Deus mesmo há de prover, Deus proverá um cordeiro para o holocausto, meu filho. Meus irmãos, quando agora que toda a mensagem ela é revelada a nós, nós compreendemos, mas pense isso para Abraão, será que ele tinha uma noção de que estava falando lá na frente, 1.700 anos depois de Jesus? Certamente não, mas a palavra de Deus já estava apontando que o cordeiro para o sacrifício seria preparado, seria provido por Deus. Um outro exemplo, em Êxodo 12:5, diz a palavra de Deus que, também apontando para Jesus, que o animal escolhido para o sacrifício, muito bem, ele seria um macho de 1 ano, sem defeito, ou como outras passagens fala, sem mácula, sem mancha, sem nada, tem que ser um animal perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus. Um Cordeiro perfeito. Por fim, um texto maravilhoso. E olha só, a revelação de Deus à humanidade, ela vai acontecendo de forma progressiva. Primeiro ponto, poderia abordar outros. Primeiro ponto, é lá de Abraão, mostrando para o filho, não se preocupe não, que Deus há de prover o cordeiro. Tá bom, tá meio obscuro ainda, né? E aí chega em Êxodo, ele fala a mesma coisa, olha, o animal, ou melhor, o cordeiro, ele tem que ser um cordeiro perfeito, sem manchas. Ainda tá meio obscuro, não tá? Puxa. Mas o Senhor, ele vai revelando cada dia mais e melhor. Quando chega em Isaías, 700 anos antes de Jesus, em Isaías 53:7, diz assim, ele está falando de uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa e eu preciso que você me ajude. Olha só, ele fala assim, ele, não sei quem é, sujeito oculto,
Ele não tem como não se emocionar, não tem como não se emocionar com a palavra de Deus. Mas ele foi oprimido e afligido. E contudo, não abriu a sua boca. Olha, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores, ela fica calada. Ele não abriu a sua boca em uma só voz. De quem Isaías está falando? Oi, não ouvi. Uma só voz, irmãos. Vamos ensaiar isso. De quem Isaías está falando? Quem é essa pessoa? Quem é este que será tosqueado como um cordeiro levado para o matadouro, que fica calado, não abre a sua boca? Quem é essa pessoa? Jesus. Veja que a revelação de Deus, ela vai se tornando cada vez mais clara e específica, apontando para o Senhor Jesus Cristo, sempre Jesus Cristo. Desde o Gênesis, Deus vai fazendo isso, apontando, e como eu estou dizendo, de forma progressiva, mostrando, apesar das pessoas não entenderem, mas quando ela é revelada, agora nós entendemos. Poxa, era disso que estava falando, de Jesus Cristo. Penso mesmo que os leitores primários, quando eu digo os leitores primários, foram aqueles que primeiramente leram essa carta, leram a profecia, eles talvez não entendessem do que se tratava. Era tudo muito obscuro, pois tudo que era dito era... Sabe quando você está tentando enxergar do outro lado da rua e de manhã aquela neblina ou uma fumaça? Era mais ou menos assim que as coisas que eles viam. Até que a revelação... Lembra que eu falei progressiva? Falei uma só vez? Progressivo. Revelação progressiva. Chegou em Isaías, e foi vocês que disseram. Aí chegou em Isaías, falou que esse cordeiro ele seria levado para o matadouro, sem abrir a boca, sem reclamar de nada. Ué, quem colocou isso aí? Fui eu? Peraí. Pronto, ali ó, com esse cordeirinho aqui ó, está sendo levado. Não abre a boca, não reclama. E aí quando chega, eu falei para vocês que o Novo Testamento é a revelação, é a plenitude da revelação de Deus a Jesus. Falei isso? Não lembro se eu falei. Falei agora de novo, né? É proposital. Jesus Cristo, ela é essa revelação de Deus. Então, meus irmãos, essa revelação, ela é abertamente, sem rodeios, ela é evidenciada a todos. Quando um homem, na transição das alianças entre o Antigo e o Novo Testamento, que estava vivendo lá no deserto, não me lembro o nome dele, mas vivia lá no deserto, se vestia com umas roupas de lã e comia mel silvestre e mastigava abelha. Não me lembro mais esse ano. Não era isso? Não mastigava abelha. Não. Marivolta. Isso, eu sei. Exato. Olha só. Este homem estava lá no deserto, quando de repente, lá na frente, vem vindo uma pessoa. E ele tira o óculos, não deu. E eis que vem, olha só quem vem lá fora, pessoal, estão vendo? Eis ali o Cordeiro de Deus, ele apontando para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, revelado desde lá de Abraão, e agora escancarado para todos, que tá vindo aí, eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha, meu irmão! E aquilo tudo é revelado. E a função daquele Cordeiro que está vindo em direção... Quem mesmo? Em direção a João Batista, para ser batizado por ele e assim cumprir-se com todo o mandamento. Este homem era Jesus Cristo, e a função específica, única desse Cordeiro, era adorar a Deus através da sua morte por nós pecadores, para que, pelo derramar do seu sangue, os pecadores fossem assim perdoados por Deus. Em Hebreus, caso você queira acompanhar, nós estávamos falando, voltando um pouquinho só para o Antigo Testamento,
nós estávamos falando a respeito do derramar do sangue que espargido nos umbrais da porta e também nas batentes do Eloi, e esse sangue libertaria, não faria com que o anjo destruidor matasse os primogênitos. E nós vimos em vários textos bíblicos do Antigo Testamento que só há remissão de pecados com o derramamento de sangue. Mas em Hebreus, nós pregamos isso há um tempo atrás, Hebreus 10, versículo 4, ele afirma que olha só, ele afirma que é impossível, a palavra de Deus está dizendo isso, parece até meio contraditório, que é impossível que o sangue de touros ou de bodes tire pecados. E o cordeiro? O propósito do Senhor nosso Deus nos sacrifícios ocorridos no Antigo Testamento, o propósito de Deus era apontar para o sacrifício perfeito do Cordeiro perfeito que viria da parte de Deus. Os sacrifícios apontavam para isso. E se o sacrifício do Antigo Testamento fosse eficaz, não precisaria ser repetido ano após ano. O próprio Senhor Jesus Cristo testificou a esse respeito. Se você está com a sua Bíblia aberta em Hebreus 10, versos 8 a 10, ele diz assim: primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes. Está falando de Deus. Nem deles, desse sacrifício, Deus se agradou, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, que passagem maravilhosa. Aqui estou. Quem está falando isso? Aqui estou para fazer a tua vontade. Em Hebreus ele diz que ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, e pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Como podemos ver, meus amados irmãos, todo o Antigo Testamento, eu incluo os seus rituais, apontavam para Jesus Cristo. Este, como disse João, é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, ele veio para morrer em sacrifício pelos nossos pecados. Um cordeiro levado ao matadouro. Esse foi o nosso Jesus. Em Isaías, só um instantinho, irmãos. Talvez alguma coisa dê errado nos meus slides, mas não tem problema. Em Isaías 53, 7, que nós já lemos, e eu quero ler mais uma vez, diz que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo sabendo exatamente o que deveria fazer, sabendo exatamente o momento em que ele seria imolado, sacrificado. Ele sabia exatamente o momento em que ele seria oferecido ou se ofertar em sacrifício a Deus pela libertação do seu povo. E por diversas vezes, mais de uma vez, em conversas paralelas, ele repete as mesmas palavras, que não é ainda chegada a minha hora. Um primeiro momento em que ele repete isso foi a sua mãe. Em João 2,4, ele diz que quando ele estava no casamento lá de Caná da Galileia, ele foi questionado por sua mãe e ele falou, olha, ainda não é chegada a minha hora. No mesmo Evangelho de São João, capítulo 7, verso 6, diz que quando ele foi tentado pelos seus irmãos, que não criam nele, os seus irmãos não criam em Jesus Cristo, só vieram a crer em Jesus depois da sua morte e ressurreição. Então os irmãos ficavam incitando ou tentando fazer com que Jesus
saísse daquela região de Cafarnaum e fosse lá para Jerusalém, que era o centro comercial, e ali ele ia se revelar a todos. Mas Jesus sabia que ele não podia ainda ir a Jerusalém. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. No mesmo Evangelho de João, capítulo 8, 20, quando Jesus ele estava no templo ensinando, ninguém, depois dele ensinar, ninguém, apesar das revoltas contra Jesus, puderam prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Tinha um momento certo, tinha um momento exato. E qual seria esta hora? Qual seria o momento do Cordeiro de Deus ser imolado? Quando que Deus planejou o sacrifício do Cordeiro que desceu do céu? A palavra de Deus nos responde. No mesmo Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 a 23, ele diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E aí Jesus poderia responder como ele respondia das outras vezes, né? Ainda não é chegada a minha hora, mas agora não. Agora era chegada a sua hora. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mais adiante, no capítulo 13, verso 1, diz ainda: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que eu quero mostrar com esses versículos é que o momento de Jesus Cristo ser sacrificado na cruz, do Cordeiro ser apresentado a Deus, era justamente na Páscoa do Senhor. Nada, meus irmãos, foi por acaso. Tudo foi sintonizado. Tudo tem uma sintonia perfeita de Deus e das Escrituras. Entre a primeira Páscoa até o sacrifício do Cordeiro perfeito, que era exigido pela lei para libertar o povo, passou cerca de 1.400 a 1.500 anos, que separou a primeira Páscoa da Páscoa perfeita com o sacrifício de Jesus. Jesus sabia exatamente o que deveria fazer, a hora, o dia e o local. E ele fala isso com a sua própria boca, deixa registrado em João também. Evangelho de São João, capítulo 12, versos 23 a 28. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, Jesus falando, agora o meu coração, porque estava prestes a ser entregue, ou se entregar, agora o meu coração está como? Perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então Jesus, meus irmãos, sendo direcionado por Deus para o momento certo, o momento exato da sua morte em sacrifício por nós. E foi na semana da Páscoa que Jesus se entregou a Deus pelos nossos pecados, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Agora vamos para o teste, se eu trouxe o slide certo. Não é esse não. Mas tudo bem. Eu quero mostrar para vocês um breve resumo. Resumo, fazendo um paralelo da Páscoa, do sacrifício do Antigo Testamento para o sacrifício que agora Jesus Cristo
conclui na cruz do Calvário. Lembra que eu disse aos irmãos? Antigo Testamento, sombra. Novo Testamento, revelação, realidade? Muito bem. O sacrifício no Antigo Testamento livrava da ameaça da morte, do anjo da morte. No Novo Testamento, o sacrifício do Cordeiro perfeito, ele vai livrar da morte eterna. O sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento, ele vai livrar o povo do cativeiro, da escravidão do Egito. O sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João, vai nos livrar da escravidão do pecado. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou melhor, o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento, a marca do sangue era nos umbrais da porta. A marca do sangue do Cordeiro é em nossos corações. A marca está aqui, que nos livra da morte e que nos dá uma vida eterna em Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Passando por uma breve aplicação deste resumo do significado da Páscoa no Antigo e do Novo Testamento. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, ele recebe na sua vida 3 grandes vitórias. Obrigado, Guilherme. Primeira, é que todo aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe como Salvador da sua vida, ele tem no seu coração a marca do sangue do Cordeiro. É o selo que o livra do anjo da morte, e essa mesma morte que perde totalmente o seu poder sobre nós. A morte não tem mais efeito sobre as nossas vidas. A morte não é mais vista a nós como um castigo para pagamento do pecado. A morte de grande vilã da humanidade sem Cristo, para o crente, ela é uma condutora até o reino de Deus, até Jesus Cristo. É esse o significado da morte para nós. Não mais tememos a morte. Um segundo, é o fim da escravidão. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, ele não mais vive na escravidão do Egito ou a escravidão do pecado, mas ele passou de um estado de morte para uma vida eterna. Benefícios que trazem uma vida aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, todo aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, ele está justificado diante de Deus. Por que justificado? Porque ele vai comparecer diante de Deus justo. Porque Jesus Cristo já pagou a pena que era a própria morte. Assim, remindo os nossos pecados, pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário, cumprindo com o mandamento, que só há remissão de pecados com o derramamento de sangue, mas não dos bodes e dos cordeiros do Antigo Testamento, mas do Cordeiro de Deus perfeito, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz. Um momento de sofrimento físico, poderíamos dizer até mesmo emocional. Por quê? Porque ele lidou sozinho com o pecado de toda a humanidade, um pecado que recaiu todo sobre ele, um momento único, um momento separado do Pai, abandonado na cruz do Calvário. Um momento de dor. Mas a sua morte, ela trouxe reconciliação com Deus. A morte do Cordeiro, ela reconciliou ao Senhor Deus com os pecadores. Algo que estava rompido desde o Éden. E a sua morte, ela trouxe fim aos sacrifícios, porque os sacrifícios do Antigo Testamento não mais são necessários, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi perfeito e único.
Não há necessidade de nenhum outro. Diante desta Páscoa dos cristãos, onde nós celebramos a morte e também a ressurreição de Cristo, nós precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos meditar o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E as consequências práticas da sua morte para a nossa vida. Se você que ouviu essa palavra nessa manhã, mas você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que é pecador e necessita de um Salvador, este é o momento. Esta é a hora. O preço do pecado, que é a morte, já foi paga, ou já foi pago. Só resta você agora entender isso, entender essa mensagem da cruz e entregar a sua vida a Jesus Cristo. O preço já foi pago. Mas para que a obra fosse completa, para que o plano perfeito de Deus fosse concluído, Jesus Cristo, ele não poderia permanecer morto. Porque até aqui nós estamos falando de um cordeiro morto em sacrifício. Mas não acaba por aqui, não pode acabar por aqui. Porque Jesus Cristo ele não pode ser vencido pela morte. Algo precisa ser feito. E é o que nós veremos à noite, onde encerraremos este domingo de adoração ao Cordeiro Pascual, falando sobre a sua ressurreição. Porque falar apenas da morte de Jesus, pagando o sacrifício dos nossos pecados, está incompleto. Nada disso valeria, nada disso teria significado se numa manhã Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Que Deus nos abençoe ricamente. Peço a você que medite nessa palavra, entende o que Jesus Cristo fez por você, e você ore ao Senhor agora, entregando a sua vida a Jesus Cristo, confessando que você é pecador e que você precisa de um Salvador, porque sozinho diante de Deus você não tem como se apresentar diante de Deus sendo injusto. Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus. Todo aquele que se comparecer diante de Cristo, diante do Senhor Deus, será declarado condenado, porque não há justiça no homem. A própria palavra de Deus diz isso, que não há justo, um só sequer. Quem nos livrará então dessa morte? Jesus Cristo é o grande libertador. É Ele que através da sua morte na cruz, Ele nos justifica. Então quando nós comparecemos diante de Deus, nós comparecemos justificados, justos, não por nós mesmos, mas pelo que Ele fez por nós. A não ser que alguém se atreva a rejeitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você e deixa aí, valeu, obrigado, entendi, mas eu não quero, deixa que eu me entenda com Deus. Não caia nessa, não vá diante de Deus sem Jesus Cristo, porque a condenação é certa. Vamos orar, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor sabia exatamente, ó Deus, que nenhum de nós poderíamos nos tornar justos, ó Pai, diante do Senhor. E é por essa razão que o Senhor, revelando na história, ó Deus, o seu Filho Jesus Cristo como Cordeiro Santo, enviou o seu Filho, ó Deus Santo, o Cordeiro Santo, para morrer em nosso lugar e por nossos pecados. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez isso. Porque olhando, ó Deus, para nós, ó Pai, nós observamos que não há nada justo, não há nada bom que possa nos justificar diante do Senhor. Muito pelo contrário, somos miseráveis pecadores, ó Deus Santo,
que somos indignos, ó Deus, de entrar na tua presença, mas por intermédio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, estamos diante do Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor por este Salvador. E a Ele, Senhor Deus, nessa manhã, nos entregamos, confessando Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Atende, ó Deus, a nossa oração. Ouça o nosso clamor, ouça o nosso pedido, ó Deus amado. E nos concede, ó Deus, misericórdia, nos concede essa tão grande e sonhada salvação em Jesus, o nosso Deus. É no nome dele que nós oramos agora e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Precisamos dar uma resposta imediata a Deus. Então convido você a se colocar de pé. Vamos adorar esse Deus cantando louvores que exalte o seu santo e bendito nome.